Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais um dia de aulas online desta semana. Nesta segunda-feira, 14 de dezembro, a nossa primeira aula de hoje será de ciências. Eu peço então que você separe os materiais que nós utilizaremos na nossa aula, pegue seu livro de ciências e o seu estojo também. No nosso assunto de hoje de ciências, nós vamos continuar falando sobre a dengue. Esse assunto ainda não encerrou e hoje será a nossa segunda aula sobre este assunto. Nós vamos fazer a correção da sua atividade de casa. Se você fez no caderno de desenho, ótimo, maravilha. Se você também fez no seu caderno de ciências, ótimo também. Pode ser qualquer um dos dois. Eu vou fazer alguns comentários. Hoje nós vamos ler o restante do texto que faltou do livro e vamos conversar sobre a dengue. Quais são as medidas que nós devemos tomar para nos prevenir que esse mosquito se prolifere na nossa casa? Vamos ver também. Teremos uma atividade que faremos no livro. Muito bem, minha gente, sobre a última tarefa de casa de vocês, eu recebi até agora de alguns alunos. Poucos alunos mandaram a foto, onde eu pedi que você elaborasse um cartaz falando sobre a dengue, onde esse cartaz alertaria as pessoas dos cuidados que nós devemos ter com esse mosquito, em que ele é o transmissor da dengue, através do vírus. Nós vamos recapitular algumas coisas que conversamos e vamos entrar nesse assunto novamente. Como eu pedi para vocês elaborarem esse cartaz, eu estou aguardando você, aluno do segundo ano, enviar para mim a foto dessa tarefa. Eu peço então que você não se esqueça, assim que terminar de fazer, assistiu a aula, já responda a sua tarefa de casa e imediatamente mande, para você não esquecer, porque se deixar para mandar depois, você vai acabar esquecendo, então é bom que mande o quanto antes, certo? Então eu conto com a sua colaboração. E no nosso assunto de hoje, falando sobre a dengue. Vocês viram comigo na aula passada que a dengue é uma doença em que o seu transmissor é um pernilongo, é um mosquitinho. Abra seu livro de ciências. Vamos voltar para o assunto da dengue, lá na página 168. Vamos fazer alguns comentários, nós já lemos esse texto e teremos a continuação dele, certo? Muito bem. A dengue, como eu expliquei para vocês, ela é transmitida, essa doença que se chama dengue, ela é transmitida pela fêmea de um mosquito que se chama Aedes aegypti. Nós costumamos chamar esse mosquito de simplesmente mosquito da dengue, ou então só Aedes, que é o mais conhecido. Só que a dengue, essa doença que se chama dengue, ela não é transmitida de pessoa para pessoa. Diferentemente do vírus da gripe, de outros vírus, inclusive esse vírus, esse coronavírus, a dengue não é transmitida de pessoa para pessoa. Você pode sim chegar próximo de uma pessoa que esteja com dengue, mas você não pega, não há contágio de forma alguma desta forma, se você entrar em contato com alguém que esteja com dengue. O perigo é se você estiver num ambiente onde haja a proliferação desses mosquitos, desses pernilongos, que são os transmissores. E nós vamos ver alguns cuidados que devemos ter. A dengue nem é uma doença contagiosa, mas o contágio dela se dá através desse mosquito. Outra coisa também são objetos, lápis, uma borracha ou algum outro objeto que você utilize. Se você pegar num lápis, a pessoa está com dengue, outra pessoa sadia pegou no mesmo lápis, essa pessoa não vai ficar com dengue, porque ela não é transmitida dessa forma. Então, não tem por que se preocupar com esse tipo de transmissão, porque não acontece. E também outros animais. Outros animais também não transmitem a dengue. O único que transmite é esse mosquito, que é o Aedes. O mosquito da dengue é parecido com o pernilongo comum
E o que é que ele tem de diferente? Além de ter o seu corpo escuro, como é comum naqueles mosquitinhos que a gente costuma ver quando é no final da tarde, especialmente ou até à noite, que são as muriçocas. Tem a mesma coloração, bem parecida, só que a diferença é que o mosquito da dengue ele tem várias listrinhas brancas nas suas patas e no seu corpo. Já os outros pernilongos não têm. E você conseguirá identificar se é um mosquito da dengue ou não simplesmente olhando para ele. Ele não chega a ser tão pequeno a ponto de nós não conseguirmos ver. A gente consegue sim ver o mosquito da dengue, apesar dele ser pequeno. E ele tem o hábito de picar durante o dia. Pode acontecer de que no final da tarde, à noite, haja assim a picada. Só que é mais comum durante o dia, pois os mosquitos, de uma forma geral, os insetos, gostam de ambientes quentes. Quando começa o verão, que é a época que a gente está agora, já já o verão oficialmente chega, só que nós vivemos num lugar quente. Recife, Olinda é uma região quente. E quando chega o verão, com as altas temperaturas, esses insetos acabam se proliferando mais rápido, se reproduzindo de uma maneira mais rápida. E é aí nessa estação, nessa principal época em que ocorre a proliferação maior desses mosquitos. E tem alguns sintomas que essa doença traz. Os sintomas: se uma pessoa for picada por esse mosquito e esse mosquito está contaminado, ele vai injetar nessa pessoa, lá na picada, vai injetar um vírus. E a dengue, ela é uma doença causada por esse vírus. E esse vírus só chega no ser humano através da picada desse mosquito. Com esse vírus no seu corpo, é um corpo estranho, como nós chamamos, porque esse vírus ele não é comum de ter no nosso organismo. E o que é que vai acontecer? O seu organismo vai tentar combater esse vírus com os anticorpos que nós temos no nosso corpo, que são algumas células no nosso sangue que nos protegem. Se nós estivermos com a imunidade boa, é provável que você tenha sintomas muito leves ou até nem tenha, dependendo de cada caso. Para as pessoas que estão com a imunidade um pouco mais baixa, isso pode afetar de uma maneira mais grave, vamos assim dizer. A pessoa pode ter febre mais alta e as manchas vermelhas na pele também surgem. Tem também outro sintoma que é muito comum: falta de apetite. A pessoa não tem vontade de se alimentar, é o que acontece. E tem também dores de cabeça. É necessário que você vá ao médico caso você apresente algum desses sintomas, especialmente as manchas vermelhas, aquele corpo mole, onde você fica com muito sono, seu corpo fica com aquele estado de cansaço. E é importante procurar no médico se você tiver algum desses sintomas para saber o que é que está causando. Febre alta, dores musculares, os nossos músculos, que a gente chama mais de carne, sabe? Essa parte aqui dos nossos músculos, você sente dores, que é um dos sintomas da dengue. E a dor nos olhos também é muito presente. Só que tem um detalhe, não significa que todas as vezes que você sentir uma dor no olho, uma dor de cabeça, você tenha febre ou até mesmo manchas vermelhas, não significa que você está com dengue. Tem que ir ao médico, onde ele poderá sim lhe ajudar neste diagnóstico. Então, não vamos dizer que todos os sintomas que a gente tem pode ser dengue. Sim, mas podem ser outras doenças. As manchas vermelhas na pele, elas também podem ser manifestadas na nossa pele por alguma alergia. Então, não quer dizer que toda mancha será dengue, certo? Também, assim como dor de cabeça, dor nos olhos e a dor muscular também. Pode ser outras causas. O Aedes aegypti ainda pode transmitir outra doença pelo vírus, que se chama a febre zika, e tem também a febre amarela e a chikungunya. Onde essa chikungunya, houve um período, aqui em Recife, em Olinda e todo Pernambuco, onde muitas pessoas foram contaminadas por causa desse vírus. E
quem teve essa doença, dizem que eles sentem dor até hoje, especialmente nas articulações, que eu até falei isso na aula passada. As articulações são todos esses movimentos que nós fazemos, então, o que a gente chama de junta, que são essas partes que a gente mexe do nosso corpo. Então, dizem que dói bastante, fica tudo inchado por causa desse vírus. É bom sempre tomar bastante líquido, repousar, manter uma dieta equilibrada, evitar de comer muita gordura, porque isso pode atrapalhar também para que você, a pessoa que estiver com esses sintomas, ela melhore. Isso pode atrapalhar. E uma alimentação saudável, ela vai ajudar o seu corpo também a expulsar esse vírus, porque o seu corpo vai trabalhar contra para tentar expulsá-lo e que você melhore. Entenderam? Então, vamos nos alimentar bem, dormir bem e nos hidratar. Precisa beber bastante água. Continuando a falar sobre a dengue, vamos ler agora o texto que está na página 169. Formas de evitar a dengue. Como vocês sabem, o mosquito da dengue, lá a fêmea, ela põe os seus ovinhos, porque esses insetos, eles não são mamíferos. Eles nascem através dos ovos. A fêmea vai lá onde? Na água. Ela vai lá e deposita esses ovos, e esses ovos eles vão eclodir. E o que significa isso? Eles vão se romper, assim como a galinha quando põe os ovos. Com o tempo ela vai chocar esse ovo e o que é que vai acontecer? Esse ovo vai eclodir, esse ovo vai quebrar e aí vai nascer um pintinho. É semelhante a isso para vocês compreenderem. Quando a fêmea coloca esses ovos vão passar um tempo dentro da água e é água limpa. Água limpa. E o que acontece? Esses ovos vão eclodir, vão virar pequenas larvas e depois de um tempo vão virar novos mosquitos. Por isso que precisamos fazer algumas coisas para evitar a proliferação desse mosquito. Qual seria? Não deixar água parada em vasos de plantas. Na sua casa tem plantas? Tem aqueles vasinhos que tem um pratinho embaixo? Se tiver, tem que colocar areia, porque você vai regar a planta. A planta é um ser vivo e precisa de água para ela poder viver. Só que essa água vai acabar escoando para a parte de baixo daquele vasinho. E qual é o ideal? Colocar areia nesses pratinhos para que não fique acumulando água. Até uma tampinha de refrigerante, se for deixada num quintal, por exemplo, e chover ou o quintal for lavado e ficar com aquele pouquinho de água ali, também pode ser um depósito desses ovos. Outra coisa são as latas. Para quem trabalha com reciclagem ou quem trabalha com artesanato e junta esse tipo de material, precisa deixá-lo no lugar onde ele não receba a água da chuva, para que essas latas não fiquem com água e assim o mosquito ele vai depositar os ovos lá. Então o mosquito, como ele é muito pequeno, ele pode entrar em qualquer superfície e depositar os ovos lá. Outra coisa são as garrafas. Quem trabalha com artesanato, garrafa PET, ou então você separa para algum grupo de pessoas que vão recolher esse material, pessoas que trabalham com reciclagem, tem que deixar as garrafas viradas com a boca para baixo, para não acumular água. As calhas de telhados. Você sabe o que é uma calha? Sabe naquela parte de baixo, vamos dizer assim, o final do nosso telhado. Tem assim o telhado, nessa parte onde a água da chuva escoa, tem uma calha. E nessa calha ela vai aparar a água da chuva e vai descer ou para a rua ou para o esgoto, dependendo de cada casa. Nas calhas podem juntar o quê? Folhas de árvores. E o que é que vai acontecer? Vai juntar água. Pois é, então precisa sempre manter as calhas limpas. Se na sua casa tiver calhas e se tiver também árvores, essas folhas precisam ser retiradas da calha para deixá-la limpa e assim não acumular água. E também nas bacias e pneus. Qualquer recipiente onde acumule água, inclusive até brinquedos de vocês, brinquedos infantis. Se ficar lá no quintal, receber chuva
e não for cuidado, também poderá acumular água, ou qualquer outro lugar que possa armazenar, especialmente pneus, que é comum ter em algumas casas, em alguns terrenos, as calhas e vasos de planta. Então, se no quintal de sua casa, no jardim, tiver algum tipo de recipiente onde acumule água, precisa fazer a limpeza, retirar tudo aquilo ali e lavar bem para não deixar acumular água. Outra coisa importante, no caso dos vasinhos das plantas, aquele pratinho que fica na parte de baixo aparando a água. Quando for retirado para lavar, precisa passar uma esponja com sabão ou uma escovinha, porque qualquer ovinho que ficou lá preso, e se vier entrar em contato com água, esse ovo vai eclodir e virar mosquito. Então, precisa lavar os pratinhos da planta e não deixar acumular água também no seu quintal. Saiba mais na parte de baixo aqui do nosso texto. É possível que uma fêmea do mosquito da dengue coloque de 150 a 200 ovos de uma única vez. Imagine só, em uma única vez que a fêmea desse mosquito vai depositar os ovos na água, em qualquer recipiente, não precisa ser um tonel, uma caixa d'água, não. Pode ser até uma tampinha, um potinho, qualquer tipo de material, de plástico, de alumínio, ou até mesmo cacos de telha, que se estiverem juntos, restos de construção e acumular água, ela pode colocar de 150 a 200 ovos. Imagine, toda vez que uma fêmea for lá e colocar, vão aparecer 150 mosquitos, 200 mosquitos a mais no nosso planeta. Isso não vai ser nada legal. Então, a gente precisa cuidar e não permitir que esse mosquito se prolifere. Com isso, dá para ter uma noção de como eles podem se reproduzir rapidamente. A reprodução desse mosquito ela é de forma bem rápida. O ovo do mosquito pode sobreviver até 450 dias. Uau, é muito tempo, isso é mais de um ano. 450 dias. Se um ano tem 365, 450 dias é mais que um ano. Então, é muito tempo que esse ovo pode sobreviver. Inclusive, até dizendo aqui, mesmo em local seco, só um ovinho só desse mosquito, ele sobrevive esse tempo todo. Então, ele é muito resistente. Não é um ser vivo em que você pode combatê-lo de uma maneira fácil, especialmente quando são os ovos, que já que são bem pequenininhos, que você nem consegue ver, então precisa cuidar bastante. Outra coisa também, o ovo do mosquito pode sobreviver esses 450 dias, caso o local receba água novamente. Vamos supor que o ovinho passou lá um ano. Está parecendo que deu uma volta na Terra completa, ao redor do Sol. Um ano. Aí o que aconteceu? Esse local voltou a ter água. E o que é que pode acontecer? Vai eclodir, vai virar uma larva e vai virar novos mosquitos. E aí vai ter mais gente ficando doente. A larva do mosquito eclode do ovo e desenvolve-se normalmente. Eis o perigo. E aí, se a gente não cuidar, se a gente cuidar do nosso quintal, mas o vizinho não cuidar, o vizinho da casa de trás, o vizinho da sua frente, ele não cuidar, aí todo o seu trabalho, infelizmente, será em vão, porque você pode acabar sendo picado por esse mosquito. Então, vamos alertar os nossos vizinhos, observar nos dias que tem chuva, se no quintal tem algum recipiente onde possa acumular água e fazer a retirada desse material, para que esse mosquito ele não se prolifere. Ok, turma? Vamos continuar a leitura aqui dessa tabela, ainda na página 169. Tabela O Mosquito da Dengue. Qual é o nome científico dele? Aedes aegypti. Nós conhecemos como mosquito da dengue. Período de atividade, ou seja, o período em que esse mosquito pode picar as pessoas, pode nos picar. Qual é o período? É diurno. Diurno significa durante o dia. Habitat tradicional. Entre os trópicos de Câncer e
Capricórnio. E o que isto significa? É a parte mais quente do planeta Terra e o nosso Brasil está localizado exatamente nesse ponto, que são as áreas mais quentes do planeta. E o nosso território, onde nós moramos, aqui no Brasil, território do Nordeste, fica bem próximo da linha do Equador, que é onde é a linha onde fica a parte mais quente do planeta. Pois é, nós moramos exatamente bem pertinho dessa linha do Equador. E é por isso que a gente fica num local muito quente. Geograficamente, o nosso planeta ele fica um pouquinho inclinado. E o que acontece? O Brasil, especialmente a região Nordeste, que fica mais para cima, assim no cantinho, recebe bastante sol. Toda essa área do planeta Terra, que é a área mais quente, é onde o mosquito mais gosta. Como eu expliquei lá no começo, o mosquito gosta assim do verão, que é quando ele começa a se reproduzir de uma maneira mais rápida. Tempo de vida. Um mosquito, ele tem um tempo de vida de cerca de 45 dias. Só isso, tia, só dura 1 mês e 2 semanas. Pois é. Só que é o tempo suficiente para picar várias pessoas e essas pessoas se contaminarem e a dengue ser espalhada. Isso se refere à fêmea adulta, ok? As doenças transmitidas são dengue, febre zika, chikungunya e febre amarela. Todas essas doenças são causadas por esse mosquito. Qual é o local de desova? Desova seria o local onde a fêmea coloca os ovinhos dela. É lá na água parada. As águas correntes, aquela água com movimento, onde a água fica balançando com o movimento, o mosquito não vai. Ele vai em locais onde a água lá está paradinha, sem se mexer, sem ter movimentação. A temperatura preferida acima de 30 graus Celsius. Geralmente, no nosso verão, nós ficamos em torno de 28, 29 graus, 30 graus e é aqui que o mosquito ama ficar, porque aqui é quente. O tamanho dele é menos de 1 centímetro. Se você pegar a sua régua e ver entre o 0 e o 1, aquilo significa 1 centímetro. Então, o mosquito da dengue é menor que aquilo. Ele é bem pequenininho, mas ele é visível. A cor dele é preto e branco e os sinais são listras brancas no corpo e nas pernas. São características desse mosquito. E o que é que nós devemos fazer para combater a dengue? Deixar tudo fechado. Caixa d'água, tonéis, onde nós podemos armazenar água, que a água fica parada. Então, tudo tem que ser tampado, coberto. Inclusive, o lixo não deve ser deixado em qualquer lugar. Colocar dentro dos sacos plásticos e colocá-lo na lixeira para que haja o recolhimento desse lixo. E assim, esses mosquitos não vão se proliferar e a dengue vai ficar bem longe da gente. Certo, turma? Entendido sobre esse assunto? Agora que nós concluímos sobre a dengue, nós teremos uma tarefinha para vocês fazerem exatamente na página 171. 171. A 170 nós já fizemos na aula passada. Marque aqui classe e coloque a data de hoje. Hoje, dia 14/12. Estamos no 12º mês do ano, quase encerrando 2021. Anotaram classe? Vamos responder. Segundo quesito, preencha as lacunas para que as frases fiquem com sentido completo. Use as palavras das etiquetas. Tem aí as palavras picada, listras, fêmea, Aedes aegypti e dengue. Letra A. O mosquito transmissor da... Qual é a doença? Dengue. Escreva a palavra dengue no primeiro espaço. É o... E o nome do mosquito? O nome científico. Aedes aegypti é o que você vai colocar no segundo traço. Primeiro escreve dengue na letra A e no segundo traço da letra A você escreve Aedes aegypti. É um nome científico. Letra B. A dengue é transmitida pela o quê? Picada. Escreva a palavra picada no primeiro traço da letra B. Mas picada de quem? Do mosquito da
Fêmea. Você vai completar com a palavra fêmea. Fêmea tem acento, certo? No fê, acento circunflexo. Letra C. O mosquito da dengue ele possui o quê? Listras. Ele não é uma zebra, não, mas ele tem listras, sim. Ele é da cor preto e branco. Vamos para o terceiro. Você vai precisar de lápis de cor para responder este terceiro quesito. Escolha a cor que você quer. Pode ser colorido? Sim. Se você quiser pintar de mais de uma cor, escolha 2, 3, 4 cores, não importa. Vamos fazer? Leia as placas e pinte apenas as que representam sintomas da dengue. Falta de apetite é um dos sintomas da dengue? Sim ou não? Sim, você vai pintar. Eu recomendo que você pinte com uma cor mais clara. Ou então, se você escolher a cor preta, não pinte as palavras que aparecerem, porque o preto vai acabar apagando. E na hora que você for estudar, vai ficar escondido. Então, é melhor que vocês pintem com uma cor mais clara. É uma recomendação que eu dou. Dor de cabeça ao lado. Dor de cabeça é um dos sintomas da dengue? Sim, pintem também. O próximo, manchas vermelhas na pele é um dos sintomas da dengue? Sim, pintem também. O próximo, dessa primeira linha, dor de dente. Dor de dente é um dos sintomas da dengue? Não, então você vai deixar em branco. Cólicas é um dos sintomas da dengue? Não, deixa em branco. Queda de cabelo. Queda de cabelo é um dos sintomas da dengue? Não, queda de cabelo é o sintoma de outra coisa. Pode ser até estresse, mas dengue não causa isso não. Dores nos olhos é um dos sintomas da dengue? Sim, pinte também. Dor de cabeça, está repetido, você pinta novamente. E dores musculares, dor nos músculos, é um dos sintomas? Sim, também aí você vai pintar, ok? Pintem aí todas essas palavrinhas e vamos para o quarto quesito, pois tem um diagrama para vocês procurarem algumas palavrinhas. Encontre no diagrama o nome de 5 objetos onde não devemos deixar água parada para evitar focos do mosquito da dengue. Você vai encontrar as palavras pneus. Está na horizontal. Procure a palavra pneus e lembrando de circular também o S, que é um local onde a gente não deve deixar água. Pneus. Continuando na horizontal, você vai encontrar também a palavra garrafas. Circule até a letra S, não esqueça. Na horizontal também, calhas. Procure a palavra calhas e faça um círculo nessa palavra. Agora tem duas palavras que estão na vertical, tá? Com as letrinhas em pezinho. Você vai encontrar a palavra plantas. Pegue o P de pneus, é uma dica que eu dou. Pegue o P de pneus e abaixo tem a palavra plantas. E lá no cantinho tem a palavra baldes. Baldes. Circule até a letra S da palavra baldes. E estas foram as palavrinhas do nosso diagrama. Procure-as com calma que vocês vão encontrar. Certo, turminha? Termine de responder essa atividade, tá? Não deixem de compartilhar a foto de suas tarefas, que eu gosto bastante quando vocês mandam para mim. A tarefa de casa de vocês, de ciências, será no livro. Só que você vai fazer o seguinte. Você vai tentar confeccionar essa mosquiteira aqui, da página 172. Entenderam? Tem uma mosquiteira aqui, onde você vai perceber se no local em que você mora tem a presença dos mosquitos da dengue. Você não vai fazer para fazer a captura desses mosquitos, vai ficar lá
colocando para capturar. Não, é apenas para saber se no ambiente que você está tem a presença desses mosquitos. E tem alguns materiais que são necessários para a fabricação dessa mosquiteira. Uma garrafa PET transparente com lacre, tesoura sem ponta, fita adesiva, 10 centímetros quadrados de tule fino e um pedaço de lixa. Tia, eu não tenho tule fino. Você pode usar uma meia de seda velha se tiver. Caso você esteja faltando algum material, substitua por aquilo que você tenha. Ah, tia, eu não tenho como fazer essa atividade. Não tem problema algum. O que é que você pode fazer para substituir, caso você não consiga fazer a mosquiteira? Tem aqui na página 170 aquele texto que eu li para vocês em forma de música, uma paródia. Você vai fazer a cópia dessa música no seu caderno de ciências. Ou você faz a mosquiteira ou faz a cópia dessa música aqui, colocando o título da música e colocando aqui até o finalzinho, até a palavra ficar. Anote também o número da página que apareceu. Entenderam? Copie a música da página 170. Ponto. É o primeiro quesito que você vai escrever. E aí você copia toda essa música, separando-as direitinho e faz a sua tarefa. Manda foto também. Tem essas duas opções de atividade de casa. Combinado, minha gente? A gente se vê já já que nós teremos nossa aula de português. Mas não deixe de mandar as fotos da sua tarefa. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.